Boa noite, Vanessa. Vou ajeitar o celular aqui, né, gente? Jack Rodrigues, boa noite. Júlio, boa noite. Galerinha que eu não conheço não. Boa noite, Jair. Ó, gente, já tô com a camisa do seminário para fazer nosso merchanzinho. Daqui a pouco eu anuncio aí, tá bom? Dou os recadinhos que tiver que dar. Márcio, boa noite. Bora para mais uma live, gente. Coisa boa. Seja bem-vindo, Jack. Débora, boa noite. Queiroz, boa noite. Vai que chique, Érica com H, boa noite, Érica. Simbora. Ó, o Luiz já tá na área, gente. Ah, não, esse é outro Luiz. Priscila, boa noite. Gente, só aguardando o nosso convidado entrar. E aí já inicio, beleza? Boa noite, Érica. Márcia Salles, boa noite também. Deixa eu procurar aqui para ver se o Luiz já entrou, gente. Ah, nossa, o Luiz já tá aqui há muito tempo. Como é que eu não te vi entrar, meu amigo? Sou eu. Vambora. Entrar ao vivo. Peraí. Adicionar, entrar ao vivo. Achei. Bela, boa noite. Rezende, boa noite. Lari, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, meu amigo. E não é que deu certo? Coisa Não é boa. que deu certo, mas eu vou te tirar o fone de ouvido aqui porque dá uns BO, não sei por quê. Ah, normal. Um desafio atrás do outro. Vamos lá. Ó, um prazer te receber aqui mais uma vez. Você já é de casa, né, Luiz? A gente está sempre acompanhando suas Só falta lives. chegar e estar aí, né? Só- Mas logo, quem sabe, né? Vai que dá tudo certo, né? Então, Será sempre muito bem-vindo, assim como todas as pessoas, gente, que tiverem a fim de conhecer o Lar de Jesus. É uma fraternidade espírita de Lagoa Santa. Vou só levantar aqui. Pessoal, essa camisa aqui é do nosso seminário que vai ter agora, Luiz, no dia 15, 16 e 17 de novembro. Os ingressos, gente, eles estão já disponíveis no aplicativo Simpla, tá bom? E qualquer dúvida, manda pra gente aqui, até no particular aqui no nosso privado do Instagram, que a gente vai esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Ô, Luiz, você vai trazer um maravilha. tema bem legal pra gente, né, meu amigo? É isso aí, né? Vamos lá. Daniel, só lembrar de um detalhe que eu até esqueci de falar com você na nossa chamada. Depois que você subir o vídeo, você marca o nosso perfil como colaborador, porque ele fica salvo também no na nossa página. Beleza? Combinado. É Vamos uma lá. alegria muito grande estar novamente aí nessa casa de amor e luz, que está sempre nos recebendo, nos convidando e termos a oportunidade de trazer alguns conhecimentos para as nossas próprias reflexões. Isso, justamente. Vamos aprender mais um cadinho. Como diz nós em Minas, um cadinho. Vamos lá. Vamos à pressa, meu amigo? Vamos lá, meu amigo. Vamos manter nosso pensamento em Jesus, já que Ele está conectado conosco o tempo inteiro. E te pedimos agora, neste momento, Mestre, a Tua companhia junto aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Que a espiritualidade amiga possa nos conduzir nesse momento e abençoar
abençoar a cada lar que está online, aqueles que não puderam participar conosco, sejam também abençoados pela sua misericórdia de luz e de amor. Esteja com cada um de nós, Jesus, que a gente possa ofertar o outro que o Senhor nos oferece, para a gente aprender a fazer o melhor de nós mesmos, sempre, sempre olhando para o teu evangelho e os seus exemplos de luz e de paz. Que nosso coração esteja leve durante toda a live, durante toda a semana. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, fique à vontade. Conforme for, eu vou adentrando no assunto aí e vou dando meus pitacos. Com certeza. E assim que funciona, e assim que é muito bom. Bom, boa noite uma vez mais aos queridos amigos do Lar de Jesus. Agradecer também todos os nossos amigos que nos acompanham costumeiramente nas nossas lives que fazemos às segundas e quartas-feiras pelo nosso perfil do Instagram. É uma alegria muito grande receber esses amigos que estão sempre conosco. Não dá para cumprimentar a todos, mas já estou vendo aqui grandes corações que estão sempre conosco. Daniel, hoje, né, quando nós escolhemos o tema para conversar nesta live, veio assim praticamente um tema intuito. Eu costumo sempre dizer que o local que a gente recebe muitas energias positivas é na hora do banho. Na hora que você está tomando um banho, tomando aquela ducha, você consegue receber não só a energia material, mas a energia espiritual e as intuições. Estava então para falar qual o tema que nós iríamos conversar com os irmãos, e aí veio assim de chofre, vivência. Bom, nós já trabalhamos neste livro, Respostas da Vida, de André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, dois temas muito oportunos. O tema do viver e o tema da convivência. Bom, o viver, ele faz parte da nossa natureza humana. Desde que nós nascemos, Deus nos concedeu a bênção da vida. Desde que nos criou simples, ignorantes, desde muito tempo. Espíritos ainda num processo longo de evolução espiritual. Por conta disso, a vida ela é relativamente fácil, relativamente tranquila, do ponto de vista de viver em si. Contudo, quando a gente passa para o outro estágio, chamado conviver ou da convivência, nós vamos encontrar muitas vezes a grande dificuldade que é nos nossos relacionamentos interpessoais. E a gente encontra essas dificuldades mormente naqueles campos que são mais próximos de nós, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa religiosa também, por que não? Nem sempre encontramos numa casa religiosa espíritos totalmente afins. Não fosse assim, não haveriam os melindres, os tique-tiques, os disque-me-disque em todos os ambientes. Então, o processo da convivência é um processo longo e gradual que a gente vai adquirindo nesse estágio da vida. Aí nós vamos partir para o terceiro estágio, que é a vivência. A vivência nada mais é do que uma experiência de vida. Então, eu vivo, eu convivo e eu adquiro por essas convivências a oportunidade de adquirir esse estágio superior que nada mais é do que a vivência, uma experiência própria. E nós que estamos encarnados, um planeta ainda imperfeito, de provas e expiações, onde o mal ainda predomina frente a tantas e tantas projeções que esse planeta ainda tem que passar, nós dificilmente conseguimos vencer todas as dificuldades do caminho. A gente dá um passo, dois, dali a pouco tropeçamos. Mas mesmo nas quedas, nós vamos adquirindo experiência. E a aquisição das experiências é que vão dar suporte para que a gente consiga dar o próximo passo. E assim, nessa sucessão de caminhada, nessa sucessão de passos, um após o outro, nós vamos adquirindo experiência.
E se nós olharmos para trás, nesta atual existência ainda, não precisaríamos nem pensar em outras existências, mas na atual existência, nós vamos verificar quanto já crescemos, quanto já progredimos e quanto já de experiência já adquirimos. Vivência, num sentido amplo, demorará muito para que a gente consiga. Vamos passar por tantas e tantas dificuldades inerentes à nossa evolução espiritual. E vejam, esse processo faz parte de todo o nosso crescimento na condição de espírito. E fomos lá, como o Cris disse, né? Criados simples e ignorantes, e vamos adquirindo a cada existência um degrauzinho. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a reforma íntima, a autoanálise dos nossos passos frente à vida, sobretudo nos momentos mais conturbados em que o planeta passa, sobretudo nesse momento de guerras, de discussões, de divisões, de posicionamentos político-ideológicos. Então, é chegado a hora de nós buscarmos fazermos esta viagem interior. É claro que quando você passa por uma experiência de vida, aquilo te molda, te dá mais segurança, mais condição de você seguir avante. E a cada experiência, a cada vivência, nós vamos nos talhando, nós vamos nos tornando mais habilitados para dar o próximo passo. E aparentemente, quando a gente está passando pelas experiências da vida, estamos passando por esse processo de vivência, como costumamos dizer, nós não gostamos muito, pois ele é doloroso. Das mais vezes que a gente passa por ele, a dor vem como um aguilhão, mas muitas vezes precisamos desse aguilhão para sermos empurrados para frente. Senão a gente estacionaria, senão a gente ficaria como a água parada e acabaria apodrecendo. Tão importante, então, é trabalharmos na nossa progressão espiritual, vivermos nas nossas relações interpessoais, procurando crescer nesses conceitos que muitas vezes nós não aceitamos. Determinada atitude de um familiar, de um ente querido, de um companheiro de trabalho, sobretudo isso, hoje em dia, com tantos choques de gerações, com tantas gerações diferentes, né, que a gente fosse falar a milênio, Z, X, todos esses números, essas letras que vão surgindo dentro das gerações novas que advêm, e é tão difícil você, muitas vezes, conseguir se equilibrar e se harmonizar com tantos pensamentos e com tantas experiências diferentes das nossas. E o que é importante? Que a gente não queira moldar o outro à nossa maneira. E nem queiramos, nem sejamos nós moldados pelos novos que advêm. Mas trocarmos experiências, trocarmos conhecimento, trocarmos oportunidade de crescimento espiritual. Vou passar um pouquinho para você, depois a gente continua no nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Nosso, além de tudo, né, Aloysio, que a gente já passa no dia a dia, a convivência familiar e no trabalho é um dos maiores desafios, se não for o maior, né? Que são ideias diferentes, conceitos diferentes, visões diferentes, e às vezes até o mais básico, assim, a gente tem dificuldade de entender certas situações, né? Que é uma visão da pessoa, né? A minha visão é diferente da sua, mas a gente não precisa entrar, vamos dizer assim, entrar em choque, né? Não precisa faltar com até mesmo o respeito de um com o outro, né? E tem certas, aliás, todas as situações na vida da gente, a gente só consegue adquirir através do aprendizado, né? Hoje eu estava lendo Joana, aí numa passagem ela fala, né? De acordo com a experiência, você vai expandindo a consciência e aquilo que você já não sabia, você passou a saber. Então, de acordo com as experiências que a gente vai vivendo e o aprendizado, né, através da consciência, facilita todo o processo. Só que a nossa convivência, no caso, a gente tem que procurar fazer de uma forma mais leve, né?
mais suavizada, principalmente dentro da família, que a gente já está cansado de saber que é o nosso maior desafio, né? Ainda mais agora na transição planetária, né? Então, vai, meu filho, vai, aproveita essa oportunidade que você tem aí e vamos sanar esse negócio aí. Vamos aprender a conviver, né? E é o maior desafio, assim, principalmente dentro da casa, né? Na família. E com certeza, né, Daniel, a pandemia, ela trouxe ela mexeu com as nossas estruturas, pois muitos de nós, né, tínhamos o hábito de fazer as nossas atividades fora do lar. E quando veio esse processo da pandemia, a gente acabou, né, sendo compelido a ficar dentro de casa. Então não tínhamos uma convivência tão estreita com os nossos familiares. Muitas vezes saíamos pela manhã, voltávamos à noite, outros iam estudar e praticamente a convivência era pequena. Era ínfima perto do período todo de vida. Contudo, com a chegada desse momento, um momento desafiador, porque toda a humanidade passou, trouxe esse mergulho interior. Não viajávamos mais para fora e começamos a viajar para o nosso interior, para o nosso lugar, que muitas vezes era um lugar escuro e desconhecido, pois achávamos, na maioria das vezes, que a gente já estava em um degrau bem mais acima do que a gente estava de verdade. Contudo, quando veio este choque de realidade, essa viagem interior que a gente costuma dizer, né, que a gente abriu a caixa de Pandora e depois que você abre a caixa de Pandora, você não consegue mais fechar. Não. Então, aí, o que você viu lá dentro, fala, não sou eu, é você sim. Você olhando face a face, sem máscaras, no frente do espelho, não é isso? Justamente. Depois que abre, meu filho, não tem mais volta. E não dá para fugir, né, Luiz? Não dá para fugir. E é uma forma que ela facilita, mas que não é fácil, é justamente a convivência. Do outro apontar o meu defeito e falar assim, não, peraí, ué. Só que normalmente o outro aponta o meu defeito e aí eu jogo uma dificuldade que a pessoa tenha em cima dela, em vez de eu falar assim, não, peraí, a pessoa tem razão em estar falando isso. Né? A gente pouquíssimas vezes faz essa avaliação em qual que é o grau de verdade que tem na informação da pessoa, dela tá me passando a minha dificuldade, né? Defeito não, que a gente... Defeito acho que é peça, né? Vamos colocar uma coisa interessante. Uma dificuldade pode ser superada. Todos os dias a gente pode se superar, né? E a convivência é justamente a convivência, através da convivência, de falar assim, sem a gente saber, a pessoa está nos mostrando quem nós somos, de fato. E uma grande questão, Daniel, é o seguinte, nós somos muito orgulhosos. Por mais que a gente conheça os preceitos do Evangelho, o orgulho é uma coisa muito latente dentro de nós. Então, reconhecer um erro, reconhecer uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes, a gente passa por cima, a gente olha só na crosta, não aprofundamos isso. E a partir do momento que você reconhece, começa a reconhecer as tuas fragilidades, os teus defeitos, a tua forma de encarar determinados relacionamentos, quando você toma consciência efetiva, é o primeiro passo para a mudança. Enquanto você não se acha orgulhoso, não se acha arrogante, não se acha prepotente, ou pelo contrário, a gente se acha o espírito missionário encarnado ou a última bolacha do pacote, enquanto a gente estiver nessas condições, nós não vamos mudar nunca. E aí vem o aguilhão da dor, muitas vezes, para, opa, cai na real. Você não é tudo isso que você está se achando, não. Abaixa a bola. Estamos aqui todos num processo de crescimento e ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos trabalhando nessa mesma seara. Uns podem estar um pouco mais à nossa frente, que serve de exemplo para nós. E a gente também temos a responsabilidade de traçar um bom caminho para aqueles que vêm atrás de nós. Mas estar atrás ou à frente é uma mera questão circunstancial em determinado momento da vida. Veja só, não significa que
você já está totalmente evoluído que amanhã depois você pode vir a cair. E também não se ache o mais desprezível dos seres humanos, pois você está no processo de crescimento espiritual. E isso tudo faz a nossa vivência. Como a Denise está colocando, nós somos todos aprendizes. Justamente. E essa, né, essa caixa de Pandora, igual você falou, depois que abre, não tem mais volta, né? Eu falo que quando eu comecei a abrir essa caixa de Pandora, primeiro a gente se assusta, né? A gente quer, a gente quer correr o tempo inteiro. Mas só que quando a gente passa a assumir as nossas falhas, né, de falar assim, não, isso eu não dou conta de fazer ainda, fica mais leve, né? Porque suaviza um pouco mais o nosso dia a dia, né? E a doutrina espírita, ela tem essa facilidade de nos auxiliar, pelo menos comigo funciona assim, de uma forma mais direta. É meio que você pega uma leitura e fala assim, toma isso aqui. Aí você engole seco e fala assim, isso aqui é para mim. Você vai numa palestra e fala assim, pô, o cara montou a palestra para mim. De tanta coisa que eu ouvi, que eu precisava ouvir, né? Então, é sempre necessário isso. E estar junto das outras pessoas que fazem parte da nossa vida, independente do ambiente, a gente conseguir lembrar dessa reflexão que a gente está fazendo aqui essa noite, de falar assim, não, é para o meu aprendizado. Aí a gente vai deixar de julgar menos as pessoas, de olhar mais para nós e falar assim, não, eu preciso ser diferente, né? Então, a gente precisa colocar isso na nossa consciência, não é nem na cabeça, não é na consciência, e falar assim, através da convivência, da vivência com o outro, é que eu consigo me enxergar e me fazer diferente. Exatamente. E tem um detalhe, Daniel, muito interessante que você falou das palestras, né? Costumeiramente, quando a gente vai numa palestra, a gente começa a analisar, sobretudo quando a fala vem recheada de exemplos, de modelos de vida, de algumas situações que o palestrante traz. E normalmente a gente, muito humilde, fala assim, nossa, essa palestra é para tal pessoa. Era tal pessoa que tinha que estar aqui para ouvir isso. Será que era tal pessoa que era para ouvir isso ou você? Se você não teria que se analisar e fazer uma reflexão sobre aquilo que você está falando, se não é 99,9% para você, em vez de achar que é para o outro, né? Exatamente. Até porque a gente não pode melhorar para o outro, né? Às vezes a Exatamente. gente custa entender o outro. A gente é cheio das nossas atrapalhadas, mas quer fazer o outro do nosso modo. Só que a gente... A Patrícia está dizendo que essa live é para mim. Olha, Patrícia, se é para você, que bom. Mas eu acredito que é para todos nós, né, que estamos aqui. Ninguém caiu nessa live por acaso de paraquedas, né? Isso aí. O Henrique está falando assim, concordo. Quando admitimos nossas falhas morais, vamos nos aperfeiçoando pouco a pouco. E a Débora até complementou, né? Quando a gente acha que sabe todas as respostas, Deus vai lá e muda as perguntas. O Jair falou que é para todos nós. Gostei Então, ó, dessa. você caiu de paraquedas aqui, você não caiu de paraquedas, é para todos nós. E principalmente, né, Daniel, eu acho que as pessoas mais próximas somos nós, né? Justamente. É o que eu costumo falar, né? Se a gente tá fazendo o estudo, o primeiro a ouvir sou eu. O primeiro, nesse caso aqui, somos eu e você. Então já Exatamente. assumo mais E eu que dei o responsabilidade aí. tema, então, olha, é 100% para mim. E o que eu falo, Daniel, uma coisa assim, quando a gente estava comentando da pandemia, a gente sempre comenta nas nossas lives que essa questão das lives, naquele momento que a gente passou, né, que a gente ficou assim complexo dentro de tanta coisa nova que chegou para nossa realidade, para o mundo todo, né, para o nosso planeta, qual que foi a grande questão? Onde eu busquei o meu lenitivo, a minha paz de espírito foi nessas lives. E se lá, no começo, ela serviu como uma tábua de salvação, uma boia de salva-vidas para eu não sucumbir, não me afogar, cada vez que a gente está fazendo as lives, ela serve muito mais para a nossa autorreflexão. Você pega um trecho de um livro de André Luiz, de Emmanuel,
dos bons amigos espirituais, Joana também, quando você faz essa reflexão, você vê que aquilo, o quanto que você tem que caminhar. E falar do que está nos livros não significa que nós já temos a vivência espiritual sobre esse tema. Se a gente está falando sobre ele, significa que nós ainda não estamos habilitados ao próximo degrau. A gente sempre comenta, a gente brincava muito nas nossas lives, porque vez ou outra, quer dizer, uma questão, acho que 4, 5 vezes, para não dizer mais, falamos demais sobre paciência. Então, chegaria um ponto que o pessoal falava, nossa, então significa que você já é PhD em paciência? Aí eu falo, só que não. Se eu estou falando sobre a paciência, é que eu estou tentando trabalhar essa virtude em mim, né? Porque a paciência, né, segundo Jerônimo Mendonça, parafraseando Emmanuel, é a ciência da paz, né? Então a gente vai trabalhando pouco a pouco, adquirindo esta vivência espiritual em nossas vidas. Isso aí. E a paciência é justamente aquela situação, né? Não, toma paciência aqui não, peraí. Deixa eu arrumar uma situação bem complicadinha para você aprender o que é paciência. Né? Não é, toma paciência aí, peraí, deixa eu pegar uma dose de paciência e põe nessa água aí, bebe. Se fosse assim, A seria muito água fácil. da paciência funciona, né? Quando você pega, em vez de põe água na boca, segundo o filme lá do Nosso Lar, né, o André Luiz, põe na boca e a hora que passar a raiva, passar a irritação, você ficar mais calmo, aí você engole a água. Enquanto isso, segura a boca. Justamente. E então, não é amigos, fácil, né, mano? a gente coloca assim, né, um tema assim tão complexo da vivência que nós estamos caminhando, né? Eu falo assim, se nós já erramos muito no passado, e com certeza a gente sempre comenta também, não queiramos saber quem fomos, o que fizemos no verão passado, né? Não queiramos saber o que a gente fez no passado, pois nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. De forma que se a gente está vivendo a nossa melhor encarnação, a gente já errou muito. E é chegado a hora da gente aproveitar com os erros do passado, trabalhar como uma base em cima deles para que a gente não erre mais. Para que a gente aproveite essa existência atual para dar um pequeno passo em direção ao nosso crescimento espiritual. Difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, já estaríamos na condição de espíritos puros, espíritos evoluídos. Mas ainda caminhamos ainda a passos lentos, dando passos tímidos, mas importante que a gente sempre dê um passo avante. Tem um ditado que fala assim, se você tiver que cair, caia para frente. Pelo menos você está caminhando, você está avançando, não está retrocedendo. Então é importante até pensar nessa questão. Passamos por dificuldades? Sim, todos nós. Não há ninguém no nosso planeta que, por maior que seja o seu poder, por maior que seja a sua riqueza, que não traz muitas vezes uma angústia, um vazio existencial dentro de si. E isso faz parte, né? Isso faz parte da nossa natureza humana. Faz parte da natureza humana e é importante que a gente vá trabalhando vagarosamente, né? E trabalhar vagarosamente significa buscar o autoconhecimento, buscar a autoanálise, a autorreflexão, sair um pouco do seu mundo particular e encontro do próximo. Tão difícil, né? Sair do locomotismo do nosso lar, sairmos em busca de um auxílio de uma pessoa necessitada. A gente fala muito, mas colocar na prática isso tudo que a gente fala é difícil, né? Justamente, é o falar e o fazer, né? Mas a gente pode enxergar de forma positiva também, porque, igual você falou, né? Essa é a nossa melhor encarnação. Tem gente até que a Dani colocou aqui, Dani Pedraza, a nossa melhor encadernação. Se a gente... É que eu sempre brinco isso, eu brinco com a frase, eu faço um trocadilho entre encarnação com encadernação, né? E ela colocou assim, então... melhor encadernação para que saber do caderno tão rasurado de tempos atrás, né? Justamente. Então, porque na verdade, se a gente pensar nesse processo de encadernação, nós vamos, né, colecionando folhas, né, do nosso livro da vida.
E aí a gente vai encadenando de existência em existência, formando esse maravilhoso livro chamado Vida. Sim, e a gente, igual você falou, né? Às vezes a gente fala, mas não faz, né? Mas se a gente lembrar que essa é a nossa melhor versão, né? Vamos dizer assim, o 2.0, pelo menos a gente está sentando para refletir, né? Para a gente, e se a gente ainda não dá conta de fazer, a gente está refletindo para interiorizar, né? Eu não lembro o livro que fala, né? Que primeiro o conhecimento vem aqui, passa pelo intelectual para depois chega no coração, né? Então, às vezes, Exatamente. ainda está no meio do caminho ou está só no início do intelectual. Mas conforme a gente vai buscando essas reflexões, vai fortalecendo isso, aí um dia nós vamos chegar e começar a praticar e já vai ser natural. E tem uma música do Beto Guedes, Sol de Primavera, onde ele fala com muita propriedade assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Bom, pera um pouquinho, né? Ele fica até meio reflexivo nessa frase. Como assim? Se eu já sei de cor a lição, me resta aprender. Qual que é a realidade? Eu posso saber de cor e salteado tudo que diz do Evangelho. Posso conhecer todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Posso falar de cor e salteado todos os livros da codificação. Mas aprender, no caso, é colocar em prática. Colocar em prática tudo aquilo que a gente conhece. Pois chegado ao plano espiritual, não pensemos nós que vão fazer uma chamada oral. Daniel, o que diz a pergunta 1 do Livro dos Espíritos? O que diz a pergunta tal do 459 do Livro dos Espíritos? Não. Não vão querer saber nada disso. Eles vão querer, você leu o Evangelho, você o Livro dos Espíritos, você, né, procurou domar as suas más inclinações na condição de espírita, mas e o que você fez? Que transformação você fez como ser humano, como espírito, nesta existência? É isso que vai ser cobrado da gente. O que eu fiz em prol da minha evolução espiritual e o que eu fiz em prol do meu próximo. O que eu pude doar para o outro de verdade, né? Não da boca para fora. Por isso, a gente fala muito, né? Eu falo assim, a gente fala demais e age pouco. Agimos muito pouco frente a tanto conhecimento que a gente tem. É verdade. Um texto que pode ajudar bastante, Luiz, pelo menos eu uso ele costuma sair bastante para mim, sabe? Que é O Homem de Bem, né? Que Kardec coloca algumas características do o que seria o homem de bem, né? E às vezes eu pego e fico lendo ali, porque cada citação que ele faz, cada frase que ele coloca, dá uma palestra, né? Literalmente. E aí eu paro e fico assim, será que eu já estou dando conta de fazer isso aqui? Não, eu acho que eu já estou começando a fazer. Não, isso aqui eu estou longe, né? Então, esse tipo de reflexão também ajuda muito, né? Essa passagem do homem de bem, eu acho ela uma bênção, porque ajuda a gente até saber assim, eu estou sendo verdadeiramente um cristão ou ainda estou um pouco mais distante disso, né? Igual a questão da vivência, né? Eu estou conseguindo colocar o evangelho no meu dia a dia com as pessoas, né? Porque a vivência com o evangelho, com a prática de ser cristão de verdade, né? É o nosso desafio, né? Mas exatamente, e a gente tem que ser, né? A gente tem que ser, e fala assim, cristão, aproveitando até um trocadilho da música, né? Na rua, na chuva e na fazenda, né? Pois de nada adianta ser cristão dentro da casa espírita. Isso é fácil. Lá todo mundo é bonzinho. É meu irmão, né? Todo mundo, aqueles abraços fraternos. O difícil é nas relações interpessoais, né? Na nossa casa, no nosso ambiente profissional, na rua, sobretudo, né? Na rua, sobretudo, às vezes, nas redes sociais, precisamos ter muito cuidado com o que você coloca e de forma que você coloca, pois, de repente, a forma que você coloca pode ser objeto de críticas, de comentários inescrupulosos. Então, eu penso assim,
Vamos falar de Jesus, vamos falar da espiritualidade, vamos falar do bem, sem querer ser o dono da verdade. Essa é que é a grande sacada. Não queiramos nós sermos o dono da verdade. Ah, eu acho que... Bom, eu posso achar o que for, mas eu não posso justificar aquilo como se fosse verdadeiro, como se fosse autêntico. Então, o cuidado com a nossa expressão, ele é muito grande. Sobretudo a gente que se propõe a falar em público. Responsabilidade nossa é muito maior porque a gente é cobrado muito mais, costumeiramente. Você vai fazer uma palestra, eu já me passei por essas questões, fui fazer uma palestra numa casa espírita aqui em Araraquara, a casa espírita estava relativamente cheia, tinha umas 50 pessoas mais ou menos, e por conta disso eu tinha algumas pessoas que eu conhecia, outras não. Aí, 2, 3 dias depois, encontro uma pessoa num supermercado e, né, ah, você é o Luiz e tal. Ah, eu estava lá no centro, eu vi que você fez uma palestra. Eu não via, não me lembro da pessoa. Mas já imaginou a situação que eu poderia advir se, depois de ter falado de Jesus, de calma, de serenidade, de amor ao próximo, eu tivesse tido uma discussão com uma pessoa da fila do supermercado ou com a caixa? Imagina qual seria a minha situação. Então, a nossa vigilância é muito maior. Quando você se propõe a falar de Jesus, você tem a responsabilidade de procurar não ser igual a Jesus, mas procurar seguir os passos dele, que é difícil. Mas, pelo menos, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Como ele nos colocou. Justamente. Até em questão assim, né, você falou de questão de palestra, né? Até a gente está andando, né? A gente andar na rua com a camisa do Centro Espírita é uma responsabilidade também muito grande, né? Dependendo da forma, se a gente não tiver num dia muito inspirador, vamos falar assim, pode ser que, né, a gente seja até cobrado, né? Então, a prática do evangelho no nosso dia a dia ele tem que ser constante, né? A gente sempre buscar refletir isso dentro da vida da gente, né? E essa a caixa de Pandora, né? Ela auxilia muito, né? E olha, e aí, vamos melhorar o que hoje? Já imaginou? Hoje eu quero Sim. melhorar isso. Seria bacana demais, né? Mas Hoje eu então, não né, quero Daniel? falar desse jeito mais. Pode continuar. Ah, ser espírita não é ser santo, né? Porque a É, mensagem é muito clara. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e nos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, não espere que você, por ser espírita, seja a pessoa mais calma, mais pacífica, mais amorosa do mundo. Não. A meta é essa. Mas, até atingirmos aquela meta, demora um certo tanto. E, além disso, né, não é porque você é espírita que você não chore, não sofra, não passe por problemas. Você não é um privilegiado, né? sim. Eu lembro até do filme do Chico, lá com o Emmanuel, né? Estamos em risco de morte, né? Perigo de vida, perigo de morte, eu não lembro exatamente como ele falou. Ué, todo mundo está. Vocês não são privilegiados. Então, nós não somos privilegiados, nós estamos a caminho da evolução espiritual. Como eu disse, lenta, progressiva e gradual. Podemos cair? Podemos, mas se tiver que cair, Oh, vamos cair para frente. isso. Justamente. A Débora colocou. Tá. A Débora colocou aqui um texto bem legal. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Maravilhosa. Muito lindo isso. Obrigado, Débora. Pode seguir, Mário. A Débora é uma querida amiga que está sempre nas nossas lives, e eu falo que a Débora é o nosso anjo de guarda, pois sempre tem alguém que está passando, às vezes, por alguma dificuldade, e a Débora já está sempre dando um suporte, um acolhimento, né? E a Bárbara colocou, né? Então morra com educação. É a famosa frase do Emmanuel no avião, né? Sim, sim. E veja que situação, né? Com todo o conhecimento que o Chico já tinha, com toda a experiência, né, da visão, né, da sua mãe, dos espíritos que estavam sempre ao lado dele, naquele momento que estava passando por um processo de um perigo iminente, ele entrou em pânico também, né?
Então, Sim, com a certeza. gente não pode também se falar assim, não, eu vou zen, né? É um processo de cada um, né? Cada um vai passando por uma fase, vai evoluindo, até que consiga no futuro, né? Estar mais leve, mais solto. Sim, meu amigo, deixa eu te pedir uma observação sua. A gente sabe que o grande. Não seria. Não sei se a palavra é grande mal, sabe? Mas é, com essa transição planetária, nós estamos cada vez mais buscando esse olhar interior, de uma forma ou de outra, alguns mais, outros menos, né? E tá todo mundo, às vezes dá uma sensação de que tá todo mundo à flor da pele, né? Qualquer situação tira do equilíbrio, qualquer frase desequilibra, né? Aproveitando o tema da noite, né? Que é vivência e convivência, queria que você passasse se for possível, uma dica, né? Que a gente sabe que tem muitos lares em conflito hoje, seja pela Sim, droga, seja pelo álcool, que também é uma droga, né? sim. Seja por determinados, variados tipos de situação, né? Aproveitando que você está trazendo esse tema maravilhoso para nós, queria que você passasse um recadinho de uma pessoa que seja agora aqui presente ao vivo com a gente, ou que vai assistir a live depois, uma dica, né? Até para, quem sabe, consolar sempre vai consolar, né? Mas quem sabe facilitar com algum recadinho aqui essa noite, né? Daniel, eu digo sempre assim: vivemos momentos conturbados. Estamos passando por uma fase difícil da humanidade terrena. Falo que depois da pandemia modificou e muito a forma das pessoas agirem em frente aos outros, né? As pessoas tinham mais paciência, mais calma, mais tolerância, e hoje, como você disse, as pessoas estão com nervos à flor da pele. Por outro lado, nós vemos famílias desagregadas com problemas, como você falou, de drogas, de alcoolismo, de momentos de depressão profunda que leva muitas vezes até, infelizmente, ao suicídio. E a gente tem que dizer uma coisa importantíssima: busque ajuda. Busque ajuda sempre. Se você não tem uma pessoa para você desabafar do seu problema, liga no CVV no 188. Vai ter alguém. Fora isso, existem outras casas que têm 0800 que atende costumeiramente ligações 24 horas por dia. Alguém vai ter sempre um irmão que está ali disponível para te ouvir. Ah, mas eu não estou pensando em matar, eu só estou passando por um problema difícil. Esse irmão está ali para ouvir o seu problema difícil. Ele não vai julgar você, ele vai te acolher, ele vai te dar um norte. Então a gente tem que buscar ajuda nos três campos: ajuda espiritual, ajuda médica e ajuda terapêutica. Muitas vezes a conjugação dos três fatores ela é imprescindível, pois quando às vezes você está acompanhando um ente querido que está passando por uma dificuldade, você está sendo o esteio daquele ente querido. Mas quem está sendo o esteio para você? O Chico costumava dizer: visite o doente, mas não deite na cama dele. Ou seja, aquela prova daquele filho, daquela esposa, daquela mãe, daquele marido, é própria dele. Mas você que está ao lado, você tem que dar o suporte sem deixar se abater pelo problema que é inerente àquele espírito. Estamos todos juntos, sim, mas buscar ajuda é fundamental. Não queira ser um super-homem, uma mulher maravilha para querer resolver o problema de todo mundo. Nós não somos. Nós somos seres humanos frágeis e indefesos muitas vezes. Agora, onde que a gente busca essa força? Na fé, na oração, de Jesus, o nosso querido mestre que está sempre ali para buscar sempre um suporte. O Ricardo colocou uma situação muito oportuna. Dia 1º de outubro, uma pessoa deu, né, deu fim à sua vida. Por isso que a gente coloca que não é somente em setembro que nós temos que pensar na valorização da vida, no apoio, é todos os dias e todos os meses do ano, né? Então é tão importante buscarmos, né? E a Silvia está dizendo, né, que várias vezes durante a doença do esposo
ela buscou ajuda e foi de grande valia. E é importante, a gente não pode pensar que nós vamos resolver o problema do mundo. Nós estamos tentando ajudar à medida da nossa necessidade, mas vamos buscar ajuda também. Ajude e o outro vai te ajudar. Isso é tão importante, gente, é tão importante. Porque naquela hora você está tentando por tanta dificuldade, e fala assim, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir superar? Não, vai buscar ajuda. Uma ajuda numa igreja, seja ela de qual culto religioso for. O seu pastor, o seu padre, o seu dirigente da casa espírita, que a gente sempre coloca. O termo correto é acolhimento fraterno. A casa tem que ter o acolhimento para acolher. Não é para você chegar ali e falar assim, olha, faz o culto do Evangelho no Lar, lê todos esses livros. Não, tudo bem. Importante isso, claro. Mas não somente dar livro para a pessoa, acolha naquele momento. Oriente como deve fazer o culto do Evangelho no Lar. E quando as dores são maiores, quando as dificuldades são maiores, o que a gente sempre fala? Aumenta a dose. Aumenta a dose. E eu lembro até que o Rossandro, uma certa vez, comentou numa das palestras que um amigo dele falou assim, Rossandro, você vai lá na reunião mediúnica, pergunta para lá, para os mentores, o que pode fazer para me ajudar nesse processo, né? Tá? E aí, parece que a mensagem que veio para ele foi a seguinte, para fazer o evangelho, né? Mas, espera um pouquinho, ele falou, mas eu já faço o evangelho. Não, mas você não entendeu. Prática do evangelho, vivência do evangelho. E se você está passando por uma dificuldade, aumente a dose. É quando você está doente. Quando você está doente, você não tem que tomar, às vezes, um remédio várias vezes durante o dia, durante vários dias da semana. Então, aquele momento de dificuldade, busque mais vezes o evangelho. Busque a sua meditação. Busque ajuda material e espiritual. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E o Jair colocou assim, acolher sempre, às vezes até receber críticas acolhendo. E quando estiver doendo, é sinal de crescimento interno. Quando renunciamos, então, melhor ainda. Por isso que a gente tem que acolher sem julgar. Nós não estamos na condição de julgadores, como eu disse, nós não somos melhores que ninguém. E se você está numa casa religiosa com um acolhimento fraterno, é aquele momento de você ouvir. Feche a boca. A pessoa não está querendo ali naquele momento lição de moral, ela já sabe, mas ela está precisando pôr para fora. E essa catarse, ela é importantíssima, porque a partir do momento que ela expressa, ela sai mais leve, ela se alivia. Então, busque ajuda sempre. Agora, Daniel, você até me perguntou umas questões nesse momento conturbado que está passando o mundo. E se a gente, né, não fizer a nossa proteção espiritual, o que acaba acontecendo? Vamos pensar. O mundo está dividido hoje, né? E não digamos nem entre o bem e o mal. Posições antagônicas sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Um grupo pensa de um jeito, outro grupo pensa do outro. Eles ficam se degladiando. Antigamente havia o duelo físico, né, material, que as pessoas, né, se degladiavam pelo duelo. Hoje os duelos são por ideias, por pensamentos, por filosofias. E o que acontece? Nós temos esses problemas, nós temos um problema, de repente, de um furacão que aconteceu nos Estados Unidos, de uma enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, de queimadas aqui no estado de São Paulo, guerra no Oriente Médio, guerra na Rússia. E se a gente deixar tudo isso entrar na nossa casa, imagina quanta energia deletéria que vai fazer parte. Não que a gente não deva saber o que está acontecendo no mundo, mas façamos como Jesus. Venceu o mundo sem vencer no mundo. Ele passou pelo mundo, mas não se deixou envolver por esses problemas. Então, cuidado com a nossa vigilância, sobretudo com a nossa oração, é fundamental. É fundamental que a gente busque esse crescimento espiritual, sendo muito mais vezes, né, filtros do que esponja. Aí você falou tudo, é justamente isso. Eu fiz essa pergunta justamente para que a gente
sabe que, igual você falou, ninguém cai de paraquedas, né? O assunto é para todos que estão aqui presentes. E para quem vai entrar depois, né? E trazer sempre a leveza também do assunto, né? Porque às vezes pode parecer um tema meio denso, né? Mas a gente consegue suavizar a situação, independente do que seja, né? Dentro de qualquer ambiente. É igual você falou, estudo o evangelho, beleza, agora vamos praticar. Vamos colocar tudo isso que você leu, esse monte de livro que você leu, esse monte de vezes que a gente leu o evangelho, vamos começar a praticar, né? Porque a vivência, a convivência hoje, ela vai se tornar mais leve a partir do momento que a gente de verdade conseguir praticar uma vírgula que seja durante o nosso dia, né? De falar assim, não, parar, sentar, respirar, falar assim, não, o que Jesus faria nesse momento? A gente vai conseguir fazer 100% do que ele fez? De jeito nenhum. Muito longe disso. Mas se a gente conseguir ser o mínimo caridoso possível, a gente já está no bom caminho, né? Silenciar quando tiver uma provocação, mandar um bom pensamento, mesmo que a pessoa não esteja agindo de forma muito bacana com a gente, desejar o bem para a pessoa, né? Dar um bom dia. Às vezes a gente dá bom dia, a pessoa faz uma cara tão fechada, mas tem outras que dá bom dia para a gente dá bom dia e recebe, parece que ela deu um passe na gente, de tanta energia gostosa, né? E É o que essas coisas são Jesus simples. falava, né? Quando você entrar numa casa, diga que a paz seja nesta casa. Se aquela paz, aquela casa for digna da sua paz, ela recebe e envolve todo o ambiente. Se não, volta para você. Que também assim um bom dia, né? Que seja o bom dia. Você desejou bom dia para a pessoa não respondeu, né? Volta o bom dia para você. Exatamente. Não, tá, o bom dia já foi jogado, já foi Sim. enviado, né? E A a gente tem que pessoa, se lembrar de uma frase, né? Fazer o bem faz bem. exatamente. Tem uma pessoa, eu não lembro quem, que fala no lá, né? Se a gente soubesse, se a gente fosse esperto, a gente fazia o bem sempre, né? Que só traz benefício, não traz Sim, nenhum prejuízo, né? Só traz benefício físico, exatamente. espiritual, mental, sempre. Pode seguir, meu amigo. Então, não, só estou olhando um pouquinho o tempo aí para não extrapolar, viu? Ah, sim. Temos 6 minutos ainda. Então tá bom. Eu acredito, Daniel, que essas questões que a gente trouxe aqui, e eu falo sempre para você, eu tenho procurado ultimamente, em algumas lives, sobretudo quando eu faço com alguém, no dia seguinte ouvi-la novamente. Poxa, mas você não estava participando da live? Estava. Mas muitas coisas que eu falei, muitas coisas que você falou, a gente fez uma autoanálise naquele momento. E depois você deixa a poeira baixar e você vai ouvir, você fala, nossa, eu falei isso? Nem parece que fui eu que falei. E quão é importante a gente ouvir outra vez aquilo que a gente colocou, né? Porque a gente está ouvindo da gente mesmo, então reverbera no nosso ouvido e começa a interiorizar, né? Começa a interiorizar muito maior. A Bárbara colocou, né? Se o malandro soubesse o quanto é bom fazer o bem só de malandragem. Acho que é por aí. Então, Justamente, justamente. é importante a gente fazer essa reflexão, como recomenda Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Aquele exame de consciência que todos nós devemos fazer ao final da noite, antes de dormir. Desligue o seu celular, desligue seu computador, sua televisão, coloque uma música suave, pegue um livro de mensagens edificantes, faça uma leitura e analise. O que eu fiz hoje? Como foi o meu dia? Eu procurei ser mais bondoso, mais paciente, mais generoso, ou eu tive momentos de irritação, eu consegui suportar as pessoas que eu tenho que conviver. Vejam bem, outro dia estava falando sobre isso. O suportar não é apenas aquele lado negativo e pejorativo da palavra. Não suporto tal pessoa, eu suporto tal pessoa. Não. É de dar apoio, dar sustentação. Pois se estamos vivendo juntos, temos uma razão muito especial para a gente conseguir seguir em frente, caminhando a passos largos, ou não tão largos, mas junto à nossa evolução.
Isso aí. Igual você falou, né? Se for para cair, cai para frente. Meu amigo, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Olha, eu agradeço Mais uma vez. imensamente o convite da casa. É sempre uma alegria, né, dividir esse espaço com vocês. Eu me sinto em casa realmente. Eu falo que não estou fazendo uma palestra nem uma live, mas um bate-papo entre amigos. E os nossos amigos aí que participam, às vezes nós não tivemos condição de interagir com todos, mas a gente agradece de coração a presença de cada um aqui que esteve conosco, dividindo esse espaço, né? É muito gostoso mesmo. Ó, não, sempre muito bom, sempre muito bom. A nossa live aqui, ela já virou meio que tradição para nós e ter você com nós aqui é uma alegria muito grande. E eu vou dar alguns recados, gente. Eu vou até distanciar o celular aqui mais um pouquinho. Nós vamos ter o nosso seminário agora dia 15, 16, 17, quase que eu passo a data errada. Aqui em Lagoa Santa, vai ser no CIAR, lá na Aeronáutica. A entrada é franca, gente. São 3 dias de evento. Eu já até me mandou aqui. Nós vamos ter o ator que fez o filme Nosso Lar, né? Que ele fez o André Luiz. Renato É o Renato Preto, Prieto, tá? Isso, ele vai estar autografando, falando da vivência dele na doutrina espírita. Vai ter Jorge Elahá, vai ter Gustavo Musa Lemes, vai ter uma turma muito boa, tá? Quem mora aqui na região na região metropolitana de Belo Horizonte, ou mora em Lagoa Santa ainda não conhece a casa. A casa funciona todos os dias a partir de 1 hora da tarde, exceto domingo, e a gente está sempre à disposição para trazer esclarecimento, tá? A camisa é linda, ó, a imagem do nossa, muito mestre, lindo. não pode faltar, né? E só gratidão. E qualquer dúvida é só mandar no direct. A Bárbara está atenta, Jair está atento para responder a todas as dúvidas. E pedir para você fazer a nossa prece, já desejando uma ótima semana a todos. Que a nossa semana seja suave e que o assunto de hoje possa estar vivo dentro de cada um de nós. Gratidão, meu amigo. Que assim seja, Daniel. Convido então os amigos para esta oportunidade de encontro com o nosso Pai Maior, agradecendo a Deus pela bênção da vida, a Jesus, o nosso Mestre, pelo amparo tão constante em nossa vida, aos nossos anjos de guarda, aos nossos protetores que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos dando a direção dessa jornada a seguirmos. Estamos aqui, então, reunidos, mestre, rogando que as suas bênçãos derramem sobre cada um de nós aqui presente, quem já passou por essa live ou vai assistir depois, que possa ser abençoado, assim como seus familiares, seus entes queridos. E nesta noite, com certeza, temos algum irmão necessitado das nossas melhores vibrações, que possamos vibrar por esse irmão necessitado que está passando por uma dificuldade, seja do corpo físico, seja do corpo emocional, até mesmo espiritual. Vibremos por eles, que a espiritualidade possa visitar a cada um deles, os lares, os hospitais, os momentos de daqueles que se encontram perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, irmãos que ainda sofrem abandonos em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões. Enfim, mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão possa abençoar esses corações aflitos. E agradecidos pela oportunidade, pelo gentil convite e por tantos irmãos que estão aqui dividindo esse espaço conosco, fizemos a prece que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Gratidão, meu amigo. Pessoal, último recado. Eu sei que foram alguns ou vários. Já pediu para dar
Domingo, depois do seminário no Lar de Jesus, Deninho Andrade, depois Léo Ritter vai fazer um stand-up no Lar de Jesus. Passar o telefone, gente. Você falou do... Eu esqueci do telefone que para acolhimento, para ouvir as pessoas. Qual que é que você citou? É um 88 do CVV. CVV, né? Mas o Isso. Jair tem um outro telefone também, que outro dia ele comentou numa live conosco. Isso, é o SOS Prece. É o SOS SOS Press, Prece. exatamente. Isso, esse, gente, é um trabalho voltado com... A pessoa vai te acolher com os ensinamentos da doutrina espírita, tá? O telefone é DDD 31 3334 9700. DDD 31 3334 9700. Ok? Isso, CVV 188. Obrigado. Gratidão, gente. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Valeu, meu amigo. Eu já acabei de colocar também. Eu Tchau, Daniel. vi aqui. Gratidão. Valeu.